Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, avaliação de doenças tratáveis e doenças incuráveis no INSS. Como tudo isso funciona? Lembre-se, é para aposentadoria por invalidez. Olha lá, avaliação de doenças tratáveis e incuráveis é um dos pontos importantes dos processos de concessão de avaliação para aposentadoria por invalidez, atualmente chamada de incapacidade permanente. O INSS insiste em, nossa, nós mudamos o nome como se isso fosse uma grande coisa. Diferentemente do que muitos imaginam, o simples fato de uma doença grave não garante automaticamente o direito a um benefício. Olha aí, quer dizer porque você está com uma doença grave que você vai ser aposentado, tá? O que realmente importa para o INSS é a existência da incapacidade total e permanente para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação para uma outra atividade que garanta subsistência. Agora, engraçado de tudo isso é que está cheio de aposentado por invalidez que está na reabilitação. Se a aposentadoria ela só pode ser dada quando não existe chance, por exemplo, ou possibilidade de reabilitação, essas pessoas que se aposentaram por invalidez estão fazendo o que na reabilitação de volta? Esse é o Brasil, né, pessoal? Na prática, o INSS não faz uma lista separando essa doença é tratável, aquela não é tratável. Nós temos uma lista de doenças graves, doenças que são olhadas devido à sua gravidade, o INSS para liberação, concessão e avaliação para benefícios. Mas dizer que existe uma lista, ó, essa lista aqui, essa doença é tratável, aquela não é tratável, não. A análise é sempre individual, é baseada na perícia médica, né? Sem comentários, né? Mesmo doenças consideradas incuráveis, com algumas enfermidades neurológicas, autoimunes, degenerativas, podem não gerar a aposentadoria no entendimento do perito, ainda se houver capacidade laboral residual. Por outro lado, doenças tratáveis podem levar à aposentadoria, apesar do tratamento e da capacidade de se mostrar definitivo. Olha aí, doenças tratáveis são aquelas, né, que em tese possuem controle clínico, tratamento medicamentoso ou possibilidade de recuperação funcional. Exemplos comuns incluem transtornos ortopédicos, doenças psiquiátricas, cardiopatias e algumas doenças reumatológicas, tá? Nesse caso, o INSS costuma oferecer, né, e conceder inicialmente o benefício de incapacidade temporária, o auxílio-doença, acompanhando a evolução do tratamento, tá? Somente quando fica comprovado que, mesmo com todos os recursos disponíveis, não há possibilidade de retorno ao trabalho, é que a aposentadoria ela pode ser reconhecida. Já as doenças consideradas incuráveis, como certos tipos, por exemplo, de câncer, esclerose múltipla em estágio avançados e graves, Parkinson avançado, doenças raras degenerativas, também não garantem automaticamente a aposentadoria. O perito vai avaliar o estágio da doença, a resposta do tratamento, as limitações funcionais e o impacto real na atividade profissional de segurado. Você está vendo como o INSS, para colocar as coisas no papel, é maravilhoso? O perito vai avaliar, olha lá, o estágio da doença, a resposta do tratamento. Mas para ele avaliar, tem que avisar para o INSS, para avisar o perito, que quando o segurado entra dentro da sala para fazer a perícia, ele tem que, pelo menos por educação, olhar na cara do segurado, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, pois não, o que está acontecendo? Ouvir o que o segurado tem a dizer com relação ao seu problema de saúde, ouvir, ler a documentação, os diagnósticos, os laudos, os remédios, que tratamento que esse segurado está fazendo, examinar, se possível, o corpo fisicamente, esse segurado. Isso é uma perícia. Agora, o segurado entra na sala, o perito não levanta a cabeça para olhar na cara do segurado. O segurado entrega a documentação, ele joga em cima da mesa, não olha a documentação. Ele não pergunta para o segurado o que ele está sentindo, qual é o problema, o que está acontecendo. E em 2, 3 minutos sai da sala e depois ele fala que fez um diagnóstico. Quer dizer, tem que avisar para o INSS que é assim a realidade. Agora, esse negocinho de colocar no papel que o perito se preocupa com o tratamento, o que está sendo, será que está sendo evoluído o tratamento, a doença, que não sei. Isso é tudo conversa fiada, isso é tudo para enganar trouxa, pessoal. Quer dizer, pior que eles conseguem enganar, né? Um monte de trouxa, né? Porque para acreditar nessa raça que está aí, tem que ser muito otário mesmo, né? Bom, assim mesmo, diante de um diagnóstico grave, né, o benefício ele só será concedido se houver incapacidade total e permanente comprovada.
Um ponto fundamental nessa avaliação é a possibilidade da reabilitação, como nós falamos. O INSS entende que o segurado não pode exercer uma função habitual, mas ele pode ser reabilitado para uma outra função compatível com as suas limitações. Não há direito à aposentadoria por invalidez nesse caso. Essa interpretação gera conflito, especialmente em caso de pessoas com baixa escolaridade, idade avançada, histórico profissional restrito, atividades braçais. A perícia, lá, de novo, é o principal instrumento usado pelo INSS. Isso tudo eu tenho que ler, tá, pessoal? É o INSS que informa. Olha lá, que a perícia é o principal instrumento usado pelo INSS para definir doença tratável, incurável, se gera ou não incapacidade permanente. O segurado está ferrado. O perito, olha lá, o perito analisa exames, laudos, histórico de afastamento, observa, né, o segurado durante a avaliação. Eles estão contando o perito lá de Nárnia. Sabe aquele filme que tinha Nárnia lá? Então, contudo, é comum que essa análise seja rápida, olha lá, muitas vezes limitada, né, o que pode resultar em decisões consideradas injustas. Isso é verdade. Isso é verdade. Que a análise é rápida, tá? Os caras ganham por quantidade, eles não ganham por qualidade. Esse é o grande problema. Desculpa, pessoal. Por isso, laudos médicos particulares têm grande importância, relatórios detalhados, assinados por especialistas, que muitas vezes o perito nem olha, que descrevem o diagnóstico, o tempo de tratamento, as limitações funcionais. Os prognósticos são essenciais. É mesmo, você que passou pela perícia aí, você viu o perito de INSS fazer tudo isso? Quanto mais claro estiver que a doença impede o exercício de qualquer atividade laboral de forma definitiva, maiores são as chances de reconhecimento da aposentadoria, independente de que doença seja, se ela é tratável ou incurável. Outro aspecto relevante é que o tempo também de duração da incapacidade, né? O INSS tende a ser mais rigoroso quando a incapacidade é recente, apostando na recuperação. Quando o segurado comprova longos períodos de afastamento, múltiplas perícias, ausência na melhora clínica ao longo dos anos, o entendimento costuma evoluir para uma incapacidade permanente, mesmo em doenças inicialmente tratáveis. No caso que o INSS nega a aposentadoria, o segurado não fica desamparado, segundo eles, tá? É possível apresentar recurso, que não adianta porcaria nenhuma, tá? Ou buscar a via judicial, que é o que você deve fazer. Na justiça vai ter uma nova perícia realizada por um profissional independente, que geralmente ele é um especialista, ele é indicado pelo juiz, ele não tem nenhum vínculo nem com a justiça, nem com o INSS, ele está ali para fazer um laudo, tá? E muitas vezes a aposentadoria ela é concedida nessa etapa, tá? Especialmente quando há contradição nos laudos, né, do INSS com o laudo do perito judicial, que sempre acontece. É importante destacar, olha lá, que o conceito de invalidez adotado pelo INSS não se limita à doença em si, tá? Mas a incapacidade para o trabalho, para uma vida digna, fatores como idade, escolaridade, experiência profissional, contexto social podem ser considerados, sobretudo as decisões judiciais, ampliando para além do aspecto puramente médico. A justiça avalia a idade desse segurado, a escolaridade, como é que você vai cortar o benefício ou vai negar o benefício para alguém que já está com a incapacidade de jogar essa pessoa? Vai procurar trabalho, vai achar trabalho aonde? Se garotada aí com diploma fresquinho não está conseguindo, você imagina um coroa, né? Que está afastado há anos do INSS, chegar no mercado de trabalho com um currículozinho numa empresa. Segurados acreditam, né, que apenas doenças incuráveis geram aposentadoria. Não é verdade, o INSS diz. Há quem pense que doenças tratáveis também nunca levam ao benefício de aposentadoria. Também é um equívoco. Bom, a avaliação, dizer que é tratável, o que não é tratável, o que aposenta, o que não aposenta do INSS, meu amigo, é muita prece, pedir muito a Deus, sabe, naquele momento para você olhar na cara do perito e ver que você está sendo desrespeitado, maltratado, mas você fala assim, bom, se ele não fizer o trabalho dele aqui, lá na justiça vai ser feito, que aí eu vou procurar um juiz, vou fazer uma perícia independente do INSS, uma perícia judicial, entendeu? É assim que funciona. Não adianta querer bater no perito, sair na porrada, porque não vai resolver nada, você vai arrumar outro problema, tá? E não é todos os peritos do INSS. Vamos colocar a cada 100, um se salva, tá?
Então não é todos, a gente não pode falar que todos eles, mas de 100 peritos você tira um que presta, o resto, né? O resto você sabe que você pode mandar eles para aquele lugar, você sabe aonde, né? Bom, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com muita paz, saúde, prosperidade, tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, lhes desejo em dobro. Vou deixando aqui meu forte abraço e até os próximos vídeos.